disso, você fez já alguma exigência para os seus filhos ou para os seus genros, para o seu genro, para suas noras? Olha, não esquece, não faz nada não, porque vocês não vão lembrar que você é meu parente. Já fez? Ou até para sua esposa mesmo? Não, eu não preciso falar isso, porque eles amadureceram muito cedo e têm consciência. Ai, são doutrinados. Têm consciência da responsabilidade do pai e da imagem do pai. Eles têm muito temor e me respeitam muito. Conversamos sobre política, assim, tinha um filho apaixonado para ser político. Eu acabei convencendo a não ser político. Por quê? Por qual razão? Por uma razão muito clara, né? Hoje a política ela profissionalizou. E o custo da vida do homem público é muito alto. E aí também tem mais uma razão, né? A mulher tem que estar muito bem alinhada. E eu mostrei ao meu filho que ele deveria focar na profissão dele, estavam indo muito bem. É professor hoje da faculdade de odonto, ele e ela têm formação, pós-graduação em todas as áreas. Tem clínica de eles têm uma clínica de radiologia, então ele hoje é professor de curso de implante, está muito bem situado. Para que ir para o mundo político? Isso aqui é uma cachaça e que muitas vezes, se você não se reeleger, eu já conheci muitas histórias de políticos milionários que se perderam. Perderam tudo. Por que o senhor diz que é uma cachaça? Porque é difícil de sair disso. Quando você imaginar sair, os amigos não te deixam. Os correligionários não te deixam. Você já quis sair? Tem muitos que estimulam e na hora de pagar a conta, correm. Então sobra sempre para o candidato. Começou quando a gente sentiu a necessidade de levar conhecimento para as mulheres, mas no sentido mais de tornar essas mulheres que já eram de diferentes profissionais, diferentes áreas, mais confiantes. Com relação à carreira, à maternidade, a conseguir conciliar o trabalho com a casa, porque chega num ponto, muitas vezes, que a mulher tem que escolher se ela quer seguir adiante na sua carreira profissional e alçar novos voos, ou se ela vai se dedicar a cuidar da casa e dos filhos, porque chega num momento que às vezes não consegue conciliar. Então a ideia era levar informação e conhecimento para essas mulheres para que elas conseguissem criar uma rede de apoio. E as mulheres da sociedade mesmo, da cidade, da região. Não, a gente fazia, antes da pandemia, era até mais difícil, porque era tudo mais presencial, né? Quando chegou a pandemia, nossa, ficou tudo online. Então a gente começou a fazer encontro online. Usava muito o Zoom para fazer as reuniões. É tipo um brainstorm feminino. Exatamente. Assim. E aí disso surgiu o Mulheres Biomédicas também. Porque aí o que eu percebia na minha categoria, que é 80% feminina, então a gente é um número maior de mulheres. E geralmente eu recebia mensagem na rede social falando: Janaína, mas eu tô aqui, tô com um problema assim, na minha casa. Das biomédicas. Das biomédicas. E perguntando, né, coisas relacionadas à nossa profissão da biomedicina com a vida pessoal e algumas dúvidas que elas tinham. E muitas chegavam em um determinado momento da carreira e olhavam e se sentiam sem perspectiva e queriam um direcionamento. E porque é normal pra gente, né? A gente chega num momento, principalmente na TPM, você fala: o que eu tô fazendo da minha vida? Então eu acho que é muito importante esse norte mesmo. Exatamente. E elas queriam um conforto, uma palavra. Aí nós criamos o Mulheres Biomédicas. Isso foi início de 2019. Foi antes de você sair candidata? Foi. Isso tudo é antes. Tudo isso é antes. Porque as pessoas podem achar que você a política veio bem depois. Criou esse instituto para Não. A política veio bem depois. Aí nós falamos: vamos criar um movimento, então, Mulheres Biomédicas. Beleza, vamos fazer um encontro e vamos fazer uma rede de apoio para essas mulheres. Aí começou. Primeiro com as biomédicas, né? E depois se estendendo às profissionais da saúde e depois à comunidade em geral. Então a gente foi abrindo o leque. E aí em novembro de 2019 nós fizemos um encontro de mulheres, o primeiro encontro nacional de mulheres biomédicas aqui em Curitiba, e reunimos 700 mulheres. E a maior delegação era do Pará, aqui em Curitiba. Imagina! Quando o pessoal falou: Janaína, nós temos 40 biomédicas do Pará.
Eu não acreditava. E a Falei, tua nossa. força, né? Você pensar assim, nossa, ela surgiu com uma sementinha que foi colocada. Exatamente. E olha tudo isso. Nossa, que bacana. E aí foi muito legal, porque nós unimos, aí eu convidei outras colegas biomédicas de diferentes locais, e até quero mandar um beijão para elas, porque eu falo que eu vou inventando e elas vêm junto, né, e vão apoiando os projetos, né, nós nos apoiamos muito. E aí eu trouxe uma amiga minha que é biomédica nas Forças Armadas, para ela falar dessa experiência dela nas Forças Armadas e na vida pessoal, como que ela conciliava isso, porque a gente sabe que tem todo um critério extremamente rigoroso, né? Então ela veio para contar um pouquinho disso. Aí eu trouxe uma outra colega também, que tem uma história muito grande de superação, a Nayana, que é lá de Brasília. A Stephanie é de Goiânia, que é das Forças Armadas. Trouxe a Regina, lá de Fortaleza. Isso foi o poder das redes sociais, né? Foi, nós criamos um Instagram, Mulheres Biomédicas, e em uma semana nós alcançamos 10 mil mulheres. Hoje nós temos quase 20 mil mulheres lá e trocando experiências. Então o direct vive cheio. Sempre E é alguém você que manda. cuida? Eu cuido e as outras meninas também, porque daí o que eu fiz? Eu chamei as meninas e falei, vocês vão ser as embaixadoras do Mulheres Biomédicas. E fui chamando biomédicas de diferentes locais do país. E aí a gente vai se ajudando, né? E esse Cada ano vai uma ter faz uma encontro coisa. de novo? Vai, esse ano tem 18 e 19 em Foz do Iguaçu. Então nós vamos ter, a gente fez na pandemia um online, foi muito bacana, mas não tem aquela coisa, né, do presencial. E aí agora a gente vai fazer Foz do Iguaçu. E aí, desse trabalho, foi surgindo um instituto e foi abrindo para outras pessoas, né, de outros Eu acho tem que- que gostar, né? É um engajamento muito grande. E são funções que acabam exigindo totalmente de você, né? Exige E bastante. ainda sobra tempo para... Mas é muito gostoso. Um levantamento do Estadão, olha só, que o Brasil tem 26 assassinatos por intolerância política registrados em 2022. Eu vi que você, inclusive, propôs, né, uma investigação. Conta pra gente um pouquinho essa situação que aconteceu com aquele guarda municipal de Foz do Iguaçu, que foi assassinado por um eleitor do Bolsonaro, né? Isso. A gente está num momento em que tem um clima político muito polarizado. É um clima de pré-eleição, praticamente adentrando na eleição. E uma eleição diferente das outras. Existe a presença do ódio como ferramenta política. As outras eleições, existia só disputa política. Você tinha um adversário. Hoje, a forma de condução política pelo atual governo federal usa em falas, em atos, em gestos, a incitação à violência. E algumas pessoas acabam seguindo isso à regra. É o caso do Jorge, esse assassino cruel, que adentrou numa festa de aniversário de um terceiro por ficar sabendo que existia uma comemoração temática, com toalha do presidente Lula e imagens e cores do PT. Um crime bárbaro, que deixou a Pamela, que é a viúva, né, um bebezinho de 40 dias e o restante de uma família com graves sequelas. Que loucura, né? O que ele alegou, deputado? O que ele falou? Eu participo da comissão que investiga isso e acompanha pela Assembleia. A gente conversou com o promotor, a gente conversou com o GAECO, conversou com a família, conversou com várias pessoas. Tudo leva a indicar que é um crime de intolerância política. Aquela pessoa que não admite que possa ter uma percepção contrária, ou um debate contrário, né? O que é o curioso disso? O Marcelo estava fazendo a sua festa de aniversário. Tinham poucos amigos, inclusive pessoas que eram bolsonaristas, porque tem parte da família dele, inclusive, ficou público, que tinham lá e votavam no Bolsonaro. E estavam levando isso na brincadeira. E esse Jorge estava numa festa, em um outro ambiente, num churrasco com outras pessoas, na dependência do clube. E ficou sabendo que estava tendo um aniversário com o tema do PT. Ele se deslocou, foi até lá, chegou lá com o som ligado, com música do Bolsonaro, e gritando palavrões. Provocou o pessoal que estava lá. O Marcelo saiu, a esposa do Marcelo veio e falou, olha, vai embora. Ele sacou da arma e falou, pare, eu sou policial civil, inclusive a viúva. E o que acontece? Ele foi embora e disse que ia voltar. Voltou e voltou atirando. Então, e detalhe, o detalhe principal disso tudo, não é um crime que ele praticou por não gostar da pessoa, porque ele nem conhecia. Eles nunca tinham se vistos.
Isso depoimento da mulher do assassino e da mulher do falecido Marcelo. Ele foi lá porque ele tinha intolerância à opinião do outro. Você acha que esse fanatismo também é agravado pelas redes sociais? Com certeza. A eleição dessa vez vai vir muito mais acalorada? Com certeza. A tática, a forma usada pelo processo bolsonarista de gestão incentiva isso. A fake news, o alimento do ódio, de ações violentas, o culto à arma. E isso faz com que a gente tenha um momento muito delicado. Você deixou o PMDB depois de muitos anos e você se filiou recentemente ao PT. Uhum. O que pesou nessa escolha, assim? O que mais te fez tomar essa decisão? De sair ou de entrar no PT? Os dois. São duas perguntas completamente diferentes. Eu não saí do PMDB. Então me explica. O PMDB se vendeu. O PMDB foi comprado, alugado, foi adquirido em troca de um pedacinho de queijo, de uma secretaria e alguns carguinhos. E eu jamais daria o meu trabalho para ajudar a eleger o Ratinho. E eleger os deputados que apoiaram o Ratinho. Não dividiria um voto meu na proporcional com uma pessoa que acha que o Ratinho faz um bom trabalho. Então eu tive que sair. Daí e a escolha pelo PT? Tivemos várias propostas, vários partidos, com muitos e se. Não, vem pra cá, mas aí você não fala aquilo. Não, vem pra cá e vamos ver, vem pra cá. Censura. E aí não deu certo. Aí o PT falou assim, vem pra cá, sem reparos. Toca o barco do jeito que você toca. Eu falei, então é pra aí que nós vamos. Daí meu pai foi, daí facilitou. Porque era um partido que falou assim, venham requiões do jeito que vocês são. Não precisa parar arestas. Então foi o partido que deu a gente essa oportunidade de continuar assim meio desbocado. Meio desbocado. Você se dá bem com redes sociais, Alexandre? Como é que é a tua relação aí com o Instagram, com o YouTube? Você transita bem nesse meio e se sente confortável? Sem dúvida. Eu acho que é uma grande oportunidade que a população tem, principalmente do interior do estado, de se comunicar diretamente com o deputado. Antigamente você tinha essa dificuldade. Muitos vinham do interior do estado, marcavam audiência com o deputado. Os deputados, muitas vezes em sessões plenárias, tinham dificuldade de atender, mas agora tem essa comunicação direta. Eu fico muito feliz quando tem um recado, quando tem uma informação, quando tem uma cobrança. Isso é muito importante. Muitas vezes você não tem essa informação e através das redes sociais você recebe uma informação de uma obra paralisada, de uma obra que não está sendo bem feita, uma pavimentação que não foi bem executada. Então, as redes sociais vieram para ajudar muito e facilitar. Eu acho que a população tem esse direito de ter o contato direto. Eu sempre fui muito próximo da população, mas através das redes sociais facilita, né? Sem dúvida. É uma ferramenta na mão da população, né? Claro. Mas até para nós, para gente que consome, para quem está do outro lado. Sim. Explica para gente o que na visão do senhor porque hoje o termo militância, ele tá um assustador pouquinho, um pouco, né? Ele tá gasto, vamos dizer assim, certo? Entre aspas. Defina a militância política que o senhor fala. Militância, para mim, é a participação em tudo, participação crítica, análise das circunstâncias, do que acontece na economia brasileira, na vida das pessoas. Eu, por exemplo, por que eu sou candidato a governador hoje? Eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu. Eu voltei para o Brasil, da presidência da Eurolat em Bruxelas, na Bélgica, e vi que nós não tínhamos governo. Por exemplo, em 2007 a 2010, 2009, nós tivemos a grande crise. A crise que nos Estados Unidos quebrou bancos importantíssimos, Lehman Brothers e tudo. Eu era governador. Eu administrei a Copel e a Sanepar, reduzindo a tarifa ao mínimo para as pessoas poderem ter água corrente, ter eletricidade. Os mais pobres não pagavam. A gente abriu mão da cobrança. De repente eu vejo que nós estamos pagando tarifas rigorosamente absurdas. E o presidente da Copel faz o discurso do rato. Se a Copel não é do povo, ela é dos acionistas e do mercado. E faz uma mudança no estatuto para a Companhia Paranaense de Energia Elétrica cobrar sistematicamente a tarifa mais alta possível. Isso é um roubo. Quem são os sócios privados da Copel, que são minoritários? Para vocês terem uma ideia, bombeiros e policiais de estados americanos, Ford Foundation, Caterpillar,
professores de estados americanos. Então nós estamos roubando o povo do Paraná num momento de tragédia, de desemprego, de salário baixo, de aumento do custo de vida, para alimentar a riqueza de pessoas que não sabem nem onde fica o Paraná, porque entraram num fundo de investimento. Esta é a minha indignação. É o tal liberalismo selvagem. O mundo tem que estar na mão do grande capital e o grande capital na mão de muito pouca gente. O que é esse grande capital, Malu? Você já percebeu de onde ele vem? Vem de um paraíso fiscal, de repente. Ele pode ser do tráfico de armas, do tráfico de drogas, ele pode ser do roubo de estruturas de diversos países. Vai para lá, se legaliza, vem aqui, compra a Petrobras, compra a Eletrobras e passa a aumentar o custo desses monopólios estatais, se não tem outra alternativa, de uma forma absurda para enriquecer os seus investidores, que pode ser esses bandidos que eu descrevi. Eu não me conformo com isso. Por isso eu resolvi ser candidato novamente ao governo do estado para botar uma ordem na casa. E você é casado com uma profissional das artes, né? Sim. Ela chegou, eu não sei se ela gosta, né? Mas normalmente esse pessoal vai viajando em termos de cinema, assiste filme europeu, cinema do leste europeu, cinema japonês. Iraniano. Você gosta de outras produções artísticas além do Hollywoodzão tradicional? Gosto muito. E a gente assiste, consome, né? Muito cinema francês, iraniano. Turcos estão muito fortes, né? A gente assiste, consome, tem muita coisa legal, né? Você sai um pouco do formato americano Hollywood, que é uma narrativa que você está habituado, né? Padrão. Quando você ouve o francês, é um pouco mais lento, uma narrativa, você pô, mas que... Isso é mais do drama, da comédia, do documentário? Eu não gosto muito de terror, né? É mais brincando. Mas minha filha adora, a Karina adora filme de terror. Eu gosto muito de comédia, uma coisa mais leve, mas... E as comédias europeias são melhores, né? Porque são mais inteligentes naquele pastelão. E um bom drama sempre é bom, né? Uma boa história, todo mundo gosta. Então, assim, eu assisto muito filme, agora um pouco menos, mas sempre quando alguém recomenda, a gente fica atento, e ela traz às vezes traz até umas pedreiras também pra assistir. Karina, isso aqui não dá. E agora a gente tá vendo muito documentário. Tem muita coisa legal de documentário, que às vezes não tem paciência, né? Então a gente tá assistindo muito documentário, mas das artes. Agora eu fico lá também, dando pitaco, a história dos artistas. É bem legal, né? E filme de hominho, né? Como dizem aí os Vingadores, esse aí também vai... Eu chorei no cinema. Não. A hora que o Homem de Ferro morreu, começou aquela choradeira no cinema. Eu enchi o olho de lágrimas assim. Mas não porque o Homem de Ferro. E ver meu filho, né? Apavorado, e aquela criançada suspirando no cinema. Eu falei, puta que pariu. Ficou um climão, né? Nossa, fechou. Meu Deus do céu. Você chora, né? E eu sou chorão. Essa é uma característica minha. Eu sou bastante emotivo. Mas a coisa que eu choro, ninguém acredita que eu choro. O programa que eu mais choro é Esporte Espetacular. Olha, domingo de manhã. Porque de superação. História de superação, o cara ganhou. Eu falei, meu Deus do céu, choradeira. Saiu lá da vila, virou medalhista olímpico. Aí eu me acabo. O Federer agora e o Nadal, os dois de mãozinha dada, o rival. Meu Deus do céu, eu choro de lavar. E não choro com tristeza. Não sei por quê. Então, quando morre alguém ente querido, coisa, eu me travo, eu não consigo me emocionar. Algum trauma que você deve ter passado, a tristeza não me emociona nem, né? Está emocionado, machucado, mas não sai lágrima. Agora, uma história bonitinha E comédia romântica também? Comédia romântica eu assisto uma boa. Se eu assistir comédia romântica dentro do avião, eu choro. Porque a altitude eu acho que é pra gente chorar. A gente fica assim, mas no avião eu já chorei, mas é ruim, hein? Você fica envergonhado, você fica assim, se corre. Tem que colocar logo. Queixo por queixo. Mas eu acho que não tem problema chorar, eu me emociono. E a Mariana, minha filha, tá chorando, pai? Tá chorando? Que bonitinha. Eles não e tal, vai levando, né? A luta da senhora começou no Piauí. Sim, no que eu casei com o Justino, em 85, a gente viajou para o Piauí e ficamos um ano em Teresina. E lá eu falo, ali começou a despertar mesmo, né, nessa questão da participação mais social, da importância da organização, né, porque ali onde a gente residiu, eu coordenava um trabalho num bairro. Era um trabalho mais esse trabalho que eu coordenei no bairro era mais um trabalho mais religioso mesmo, né? Os padres, né? Os padres italianos, eles rezavam o culto, a missa ali, e pediram para que eu começasse
fazer esse trabalho com as famílias, principalmente nos domingos que eles não poderiam ir lá. E aí a gente começou esse trabalho, e lá, esse bairro, que era chamado Quilômetro 6, ele era um bairro onde o caminhão-pipa levava água. Você sabe a dificuldade da água no Nordeste. E o caminhão-pipa levava água, geralmente, a cada 20 dias, sabe, 30 dias. Aí a gente conseguiu organizar com as famílias e reivindicar para que fosse toda semana, passasse o caminhão levando a água para beber, água, né, porque as famílias não tinham água para beber. Então, você imagina a dificuldade. E isso, quando a gente conseguiu isso, essa conquista, ela me mostrou que realmente, para mim, foi assim, uma questão assim, de você, um aprendizado muito grande, no qual... Que a senhora poderia fazer mais. Mais, e que é o importante da organização, né? Porque a gente, junto com as famílias, organizamos e reivindicamos, e foi possível. Daí isso fez com que a gente despertasse também mais para a questão mesmo... E a senhora voltou já para o Tocantins para ver lá? No Piauí, em Teresina. Voltei em 2000, que foi em 85, isso, daí eu voltei em 2000, início de 2002. Eu voltei para lá, tá muito diferente hoje, né, a realidade assim, mas depois de 2002 nunca mais eu voltei para lá. Mas assim, as informações que a gente tem de lá, né, mudou bastante. Que isso. Tudo melhorou. Melhorou. Graças a Deus, sim, né? Sim, bem mais. E aí foi, depois, mais tarde, essa questão dessa luta com as mulheres aqui. O importante de falar aqui, quando a gente começou essa luta dos direitos previdenciários com relação às mulheres agricultoras, é que a pauta das mulheres agricultoras, e no qual eu coordenei esse trabalho por um bom tempo, né? Depois que eu fui vereadora, daí tivemos outros companheiros que foram assumindo o trabalho da coordenação, mas a pauta das mulheres, e é o que eu defendo bastante até hoje, ela não é uma pauta voltada só para as mulheres, ela é uma pauta que envolve o todo, né? Quando a gente lutou pela questão da Previdência, ao mesmo tempo a gente começou a luta pelo crédito na agricultura familiar, pela questão de saúde, no qual eu sou autora da lei que criou o Hospital Regional do Sudoeste, e que foi inaugurado em 2010, está lá com 12 anos já, e lutei muito para que ele acontecesse, porque tem muitas leis que a gente faz, mas não sai do papel, né? E daí eu fui autora da lei, mas também depois eu lutei muito para que ela saísse do papel e acontecesse na prática, e aconteceu. Em 2010 foi inaugurado esse hospital, mas foi uma luta que começou com as mulheres também. Elas começaram essa questão, quando a gente fala da importância do olhar feminino na política, porque as mulheres têm muito presente essa questão de saúde, educação, a geração de emprego e renda, né? Porque é uma questão de sobrevivência, habitação. Nós não tínhamos nenhum programa, nenhuma política voltada para o campo, no sentido da habitação para os agricultores. Aí, quando o Lula foi eleito em 2002, ele assumiu em 2003, o Lula já conhecia bem essa realidade, e nós tivemos a agricultura familiar, eu falando agora também como agricultora familiar, já vinha reivindicando muito essa questão de ter um programa de habitação para o campo. Criou esse programa de habitação para o campo, que mudou a realidade da nossa agricultura familiar, porque a maioria das famílias não tinham recursos para poder reformar a casa, ampliar ou construir uma casa nova. E esse programa ele veio com subsídios. Para ter uma noção, quando a Dilma saiu de presidente, esse recurso que vinha subsidiado, então, que os agricultores não precisavam devolver, era de 28 mil, né? Então, isso em 2016, aí depois parou o programa, mas vinha o recurso que o agricultor não precisava devolver, ele era beneficiado com esse recurso, ele complementava, né, para fazer a casa, ou para reformar, ou para ampliar. Então, mudou a vida dos agricultores. E a pauta das mulheres, então, ela nunca foi uma pauta só dela em si, sabe? Por dentro da lente, aqui dentro desta lente, várias perguntas aleatórias, das quais você vai retirar 5, uma por uma, ou as 5 de uma vez, conforme você preferir. Vai ler a pergunta e vai responder, só que sem pensar muito. Não tem que ser meio rapidinho. Assim. Meio rapidinho, Da última vez saíram umas... Vamos fazer de conta que sou inteligente aqui, então. Isso aí. Mas você vai ver. Faz de conta que você é advogado. Isso. Fazer de conta que é advogado. Você gosta de tributário, de previdenciário, vai tirar de letra. Você sabe que quando às vezes as pessoas me perguntam qual a diferença de advogado e prefeito? Eu falei, boa pergunta. Quando eu era advogado, eu mentia e não sabia pedir. E como prefeito, agora eu sei pedir, mas não sei mentir. Boa essa. Ótima. Defina seu gosto musical em 3 palavras. Sertanejo. É sertanejo mesmo. E é sertanejo, que eu mais gosto. Alegria,
Alegria, respeito também, não deixa de ser. E história. Sertanejo raiz, então, né? Sertanejo raiz. Mais um já é seguido, mais assim? mais uma. Vamos lá. E é bom o sertanejinho. Vamos imaginar que você é um chefe e tem um restaurante. Que tipo de comida serviria? Bom, você pegou já meu fraco, que é o churrasco, mas eu não posso negar que eu adoro um estrogonofe. Boa. Nossa, é muito bom mesmo. Então seria um estrogonofe. Você sabe que tem um restaurante especializado só em estrogonofe, Aonde? né? Aqui em Curitiba. Ah, não sabia E se chama estrogonofe. Não sabia. Eu tava achando que era outro. Tem que se chamar Porque eu estrogonofe. fui em um comer um estrogonofe, Estrô, gente. chama estrô. Ah, não, o que eu não vou recordar, mas é ali no... Interessante. nas Mercedes. Ali. O meu biotipo físico já Entrega. entrega. Com qual personagem fictício você mais se identifica? Meu Deus do céu. Eu vou falar besteira aqui. Pode falar. É o Batman. É o Batman? Ah, achei ousado. Eu achei que ele ia zoar. Não zoei. Porque... Ele é o capitão das trevas, Bio. O Batman faz o bem. Eu gosto de fazer o bem. Todos fazem o Combater o bem. mal. E você se identifica com aquela seriedade, porque o Batman não tem nada de... Ele é sisudo, né? Muito. Isso é verdade. Você é meio cisão, Eu acho que é mais... assim? Não sou. Você é o Coringa, então. Italiano, Não. meio bravo, não. Não sou. Não tem nada disso. Sou bem-humorado, motivado. Canceriano, amiga. Sou Canceriano. bem-humorado. Mas é o Batman mesmo? Você não Difícil. quer repensar a sua escolha? É que o Batman mais pelo agir do que por ser, né? Entendi. Mais pelas ações. Mais pela profissão do que pela Ativo. personalidade. Isso. Entendi. Ativo. Ou aquele, como que eles falam, tava mais louco que o Batman. É por isso? Gosta de beber? Você bebe bastante? Não muito. Eu já bebi quando era novo, eu era bem leve. Mas a cervejinha não faz mal pra ninguém, Não né? faz. Vinho, né? Também. Bom. Qual das suas conquistas te deixou mais orgulhoso? Bonita essa. Muito boa essa, né? Graças a Deus tive boas conquistas. Mas fugindo da parte política, é claro que você ser prefeito da tua cidade é um orgulho. Acredito que é a minha formatura mesmo, eu me formar em Direito. Que é difícil, né? Tem que ler bastante, né? Meu Deus do céu, hein? Vamos lá, mais uma, né? Mais uma. Isso aqui não tem pegadinha? Não tem. É rapidinho, é tranquilinho. Qual que seria a Às vezes, pegadinha? quando tira aqui, vem umas pegadinhas. Então, qual seria a pegadinha? Vamos lá. Diz a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você. Nossa, já viu a pegadinha? Ó? Não, mas é uma pegadinha séria. Pegadinha séria. Diz a coisa mais importante que eu deveria saber sobre você. Sou um sobrevivente, sou morto-vivo. Sou um sobrevivente. Isso foi bem Sou um importante. morto-vivo. Isso mesmo. Sou um sobrevivente. Sou um guerreiro. É isso aí, é um guerreiro mesmo. Acho que guerreiro, sim. Guerreira. Até o seu Vladimir, seu pai, se reinventou, né? Foi. Fez um churrasco drive-thru, é isso, né? Fez. Meu pai e minha mãe são fantásticos, porque eu sou de uma família de italiano que todo domingo... Com ucraniano, né? Ser ucraniano. Tem que sentar junto, tem o almoço, domingo, a maionese, o risoto da minha mãe, o pirogue, tem o churrasco do seu Vladimir, um monte de salada e sobremesa, e o pudim, tem tudo isso. Imagina ficar sem, né? E aí, daí eu cheguei em casa e falei para o meu sobrinho, para todo mundo, eu falei, ó, seguinte, os nono, porque a gente chama lá, nona fica em casa, e aqui não, vocês podem vir, mas vocês vão ficar lá fora, longe, 5 metros, como de máscara, eles ficam lá, vocês lá, fiz tudo o protocolo lá. E eu falei para os meninos lá, na faixa de 18, 20, 23, 24 anos, saem, trabalham. Eu falei, vocês, se pensar que tá com dor de cabeça, não apareça aqui. Se pensar que pode ter uma cor... Mas se tiver escorrendo o nariz, então vocês passam longe daqui. E deu certo. Meus pais não pegaram Covid, graças a Deus.
e ficaram fechadinhos. E daí um dia minha mãe pôs no grupo da família, domingo tem almoço da Ervitur. Ela tá com quantos anos? 84, os dois têm. Porque eles põem na família, às vezes eles têm os compromissos dele, aniversário, eles têm grupo, meu pai joga baralho. A força da tecnologia mais uma vez, E né? aí a minha mãe pôs assim, ela sempre põe no domingo, né? Amanhã vai ter almoço, às vezes ela põe no sábado, todo mundo tá por aí, vou fazer almoço. Daí todo mundo, põe joinha, beleza e tal, põe a boquinha lá salivando, já aquela coisa. E aí ela pôs assim, domingo tem almoço da Ervitur. Eu falei, não creio num negócio desse. E como que era isso? Daí a gente não participava, eles ficavam na churrasqueira lá, preparavam tudo a comida, a maionese, o risoto, e ela pôs assim, vocês tragam as vasilhas, deixam em cima da mesa, aí ela separava, daí você ia lá de máscara, ela punha na mesa, daí ela se recolhia, você ia lá, pegava, estava separadinho. Nós somos em 3, meu irmão, a travessinha da carne lá, com os filé assado, linguicinha. O meu pai gosta de fazer aquele coxinha da asa, essas coisas. Ai, que delícia. E daí tinha um bandejão mesmo. Daí a gente levava uma forma para carne, levava uma tigela para botar maionese e outra para o risoto. E daí cada um levava para sua casa e comia com os seus. Só dava um tchauzinho. Só não, nada de trocar, não se beija, nada. Então eles punham, a gente ficava daí, ela punha na mesa, ela ficava pro lado de lá e nós para cá, e cada um pegava a sua coisa e tinha até sobremesa também. Entendeu? Dependendo do dia, e um pedaço de pudim. Imagina! Entendeu? Meu Deus do céu. Eu gostei que ela pediu pro pessoal cada um levar já o seu Tupperware pra não ter dor de cabeça depois. E também sem reciclado, não precisa ter lixo. Nada. Traga a ideia. forma para carne e traz o, né, para pôr o risoto e a maionese, uma salada. Eles tinham até uma saladinha, porque eles gostam muito de fazer salada verde, agrião. Meu pai planta alface. Mas vamos pro isso, aquilo? Vamos, bora. Só deixa eu me achar aqui. Achei, pronto. Vamos lá, Márcio, isso ou aquilo? Perguntas rápidas, ping-pong, você escolhe entre uma opção e outra. Tá. Também sem pensar muito, tá bom? Tá. Bora, Mica. Bora lá. Falar no rádio ou na TV? TV. Andar armado ou desarmado? Armado. Cobertor ou edredom? Edredom. TV ligada ou celular? Celular. Whats ou Instagram? Puxa vida. São coisas diferentes, né? Acho que o Whats. Surf ou skate? Skate. Panetone com uva passas ou sem? Com. Pista do Gaúcho ou pista da Drop? Da Drop. Projeto de lei ou atendimento social? Projeto de lei. Suco ou água? Água. Boa! Márcio Barros respondeu o nosso isso ou aquilo bem tranquilamente, Tranquilo. né? Mas interessante, esse andar armado, sim. Sim, claro. Ó, veja, como eu te falei, eu tenho 20 anos de jornalismo policial. Se você for pegar os números e colocar no papel e falar assim, putz, mas esse aqui, ele tinha porte de arma. Então você consegue pontuar os casos. Ah, mas aquele cara lá matou a esposa, não sei o quê. Ah, mas esse menino aqui achou a arma do pai. São casos pontuais. Mas hoje tem alguém que foi assassinado com uma arma ilegal, porque tinha certeza que o outro lado não estava armado. Eu tive isso na minha casa. Meu pai é comerciante, ele foi assaltado algumas vezes. Em 2 situações ele foi baleado. Por quê? Porque o cara tem certeza que ele não tem arma. Uma vez ele reagiu a um assalto, o cara entraram 2, né? E ele viu um cara entrando, ele foi pelos fundos da loja e ele tinha um taco de sinuca que no meio, assim, ele colocou aquelas luvas de bicicleta, sabe? Virou um cacetete mesmo. O cara entrou por dentro, um deles entrou dentro do balcão, atrás do balcão, colocou minha mãe no chão, pisou assim nas costas dela e estava mexendo no caixa. Meu Deus. Meu pai chegou por trás e derrubou o primeiro. O outro estava do outro lado do balcão, nessa distância que nós estamos, e atirou. Pegou aqui o tiro e saiu aqui. Ele tomou centenas de pontos no pescoço. O médico falou que, olha, é só por um milagre, porque pode ter pego a coluna, ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, pode ficar mudo por causa das cordas vocais, pode pegar o esôfago, pode pegar qualquer coisa. Essa parte aqui é a mais complexa do corpo humano. Faz as ligações nervosas, tudo. E, enfim, aconteceu um milagre. Era um tiro de 22, ele só pegou no músculo. 2 dias depois, meu pai estava em casa. Milagre mesmo, né? 2 anos depois, outro assalto. Meu pai reagiu de novo, ele é metido a reagir. Hoje não, né? Já está com 72. Italiano? Não, português. Filho de Também português. é brabo. Reagiu, era um casal.
ele reagiu, derrubou uma pessoa, a outra fugiu, a outra levantou, depois foi embora. Alguns dias depois eles voltaram e atiraram no meu pai 3 vezes. Teve um tiro que acertou na barriga dele, um tiro na mão, porque ele entrou na luta com o cara de novo. Teu pai é abusado, né? Abusado. Aí um tiro na mão e um tiro no pé. Quase morreu de novo. Por quê? Porque o cara tem certeza que ele não tá armado. Entendeu? Então assim, ó, você não vai liberar a arma para qualquer um. Você tem que ter antecedentes criminais. Aquela galera lá do Morro do Alemão, ninguém tem antecedente criminal. O bandido que tá com uma arma ilegal, ele não vai querer ter antecedente criminal que faça uma relação com ele pros tiros que ele dispara. Entendeu? Então, enfim, o assunto é polêmico, eu adoro. Não, eu achei interessante o jeito que você argumentou. Não para. Ei, conta pra gente como é que foi a tua vinda pra Curitiba? Como é que foi que você chegou? Foi assim, ó. Trocou São Paulo por Curitiba? Eu tava numa época na minha vida que eu trabalhei 30 anos no mercado financeiro, né? Terminei como presidente de banco em São Paulo. Aí tinha minhas empresas, meus negócios, e o PT estava no governo, tipo naquela época, Lula no governo, e eu já via que, eu falando da parte da economia, eu não via um futuro para o país, né? É que as pessoas que não entendem de economia acham, não, mas o Lula fez um bom governo. Não fez um péssimo governo. Ele entrou em 2003, a economia mundial em alta, né? Todo o país deu certo naquela época. Então, a economia globalizada, todo mundo foi bem. Quando veio a crise mundial, nós caímos no 20º andar. A China, a Índia, a Coreia, que aproveitaram essa fase, ficaram lá no topo. E nós perdemos a grande oportunidade que o mundo globalizado deu naquela época. Então, a minha ideia era o seguinte, a minha filha tinha se formado, foi para Nova York, foi ficar um ano lá, o meu filho se formou, foi ficar um período na Inglaterra, eu falei para minha esposa, vamos morar fora? Aí vamos criar, a gente chama de criança a vida inteira, né? Vamos criar as crianças lá fora, porque lá já está tudo pronto, né? Aí tá bom, estava acertando. Aí eu sou evangélico, líder da minha igreja. Um dia me chama lá e falou: ó, toma um café, vamos. E eu preciso de você na política, né? Eu falei: eu na política? Como, né? Nada a ver. Ele falou: a igreja tem que ter um representante. A gente não pode pôr qualquer um que vai lá fazer bobagem, vai envergonhar o evangelho, papapá. Aí eu peguei e falei: ó, acho que é uma missão de Deus na minha vida. Eu falei para minha esposa: vou aceitar. Aí vim para o Paraná. E você foi peregrinando, né, nas igrejas, né? Para conversar. A nossa igreja, viajei o Paraná inteiro, né? Viajamos todas as igrejas aqui do Paraná. E aí eu entrei na política. E estou até hoje. Né? E você sente saudade de voar? Eu tenho saudade dos pernoites, né? Tenho saudade de jantar em Paris. Eu ia te perguntar, deixa eu te perguntar, é uma pergunta mais de cunho sociológico, assim. Porque eu acho que o brasileiro ele tem um fascínio por free shop, né? Por duty free de aeroporto, assim. Como que você... Isso é verdade? O brasileiro tem esse fascínio ou não é uma coisa de... Porque, assim, o brasileiro, ele perde um pouco a linha quando ele tá num duty free, né? Você já perdeu? Várias vezes. Aliás, eu não preciso nem estar em conexão internacional. Eu tô num voo daqui pra São Paulo, eu vou só passar no duty free só pra ver. Tá o mesmo preço que no shopping. É fake, né? É fake. Mas assim, duty free. O duty free que é sem imposto mesmo. É o internacional. Isso. Então, isso se confirma na sua visão como aeromoça, assim, na tua prática de mercado? E o que justificaria essa loucura do brasileiro por... Os preços que a gente paga aqui nas coisas, amiga. Né? Você já viu o preço que tá tudo? Você vai comprar um perfume aqui, Você comprava absurdo. Muito? Você comprava muito? Recentemente, eu fui ver um perfume, né? Pra mim. O meu marido continua voando. Aí eu fui ver um perfume aqui no Brasil e tal. Quando eu olhei o preço, falei, o quê? Aí entrei no site do Duty Free, fui ver. Entrei no site da Macy's, eu acho que é lá nos Estados Unidos e tal. Fui ver o preço. Aí eu falei pro meu marido, falei, ó, você pode trazer pra mim de lá, porque eu não vou comprar aqui não. Porque vale a pena mesmo, né? Vale muito a pena. E aí, óbvio, a hora que o brasileiro chega ali, vai ver um telefone, por exemplo. Agora, eu acho que não tá valendo muito a pena, mas teve uma época que você pagava 1/3 lá fora do que você pagava aqui. E você tem muito tempo de empresa, já trabalhou em grandes empresas, né? Eu quero saber a sua opinião sobre quando você trabalha numa empresa e a tua ideologia política não bate com a do teu patrão ou dos seus gestores. Você acha que é aceitável ou não? Eu acho que é uma decisão, às vezes, pessoal, né? Você tem que... Mas e como patrão? Também. E sabe que até eu, como política, às vezes também enfrento esse dilema na hora de contratar pessoas, né?
Porque eu, em Jara, como vereadora, no meu gabinete, me sinto muito mais confortável tendo pessoas que acreditam nas mesmas ideias que eu. Então, porque eu sei que elas vão fazer o possível para defender do mesmo jeito que aquelas ideias. você. Exatamente. Mas, por outro lado, às vezes, na hora de contratar, a gente faz processo seletivo e às vezes conta com apoio de profissionais de RH e tudo isso, que falam sempre assim, Jara, se a pessoa for um bom profissional, ela vai fazer o trabalho direito, independente se ela acredita naquela ideia ou não. E você vai enxergar outros pontos de vista que talvez você não enxergaria com pessoas pensando do mesmo jeito, né? Pois é. Ainda pra mim é difícil, sabe? Contratar, eu também, por exemplo, pra mim seria bem difícil. Pra mim seria bem difícil. Olha a polêmica!